Vamos hoje começar com um dos assuntos que nós já vimos no ano passado e que de certa forma é a base do Enem, né? O Enem está à porta aí, chegando juntinho, né? PFC. PFC. Princípio fundamental da contagem, tá? Nós vimos isso ano passado. Esse tópico inclui probabilidade, arranjo, fatorial, combinatória, PFC, princípio fundamental da contagem. Em algumas línguas, algumas pessoas falam que é probabilidade, fatorial e combinatória. Mas na verdade é princípio fundamental da contagem. No ensino, o Enem, ele tem a base, eu costumo dizer que é de geometria espacial, né? E a parte álgebra, matrizes, PA, PG e essa parte de PFC, além de função e conjuntos, tá? Então vamos lá, vamos começar nosso assunto de hoje com fatorial. Fatorial. O que é fatorial de um número? O fatorial de um número é o próprio número multiplicado pelos seus antecessores. Só tirar uma dúvida. Vitor está na sala. Vitor está na sala, tá, Vitor? Eu acho que esse assunto nós vimos semana passada. Já. Já, Letícia, esse teu assunto é da semana retrasada. O que tu me mandaste foi semana retrasada, Letícia. Não foi atual, não. Isso foi da outra semana. Vitor, nós paramos aonde, Vitor, na aula passada? Diz aí. Que eu lembro, nós vimos arranjo, sim. Fatorial. Vimos. Rapaz, eu não lembro onde parou, mas a gente viu arranjo, assim. Viu? Até nós fizemos n menos 1, n menos 2. Uhum, Foi isso? Pronto. foi. Letícia, eu acho que seu caderno aí, sua anotação, está desatualizada, tá? Obrigado por ter me mandado, mas acho que foi a semana retrasada, dia 23, eu acho. Que esse assunto nós já vimos, sim. Nós já vimos. Vamos ver agora permutação, tá? Permutação. Vamos ver agora permutação. Vocês conseguem me dizer qual é a diferença entre permutar e trocar? Ou é a mesma coisa? Permutação é o mesmo que troca? Eu vou dizer que não. Vê só. Na matemática, assim como tem aquela história do ou e e, né? É diferente. Ou eu e você, eu ou você. Diferente. Um soma e o outro multiplica. Aqui, permutação é uma troca que vai e vem. E troca é apenas uma mistura. Por exemplo, o que é um exemplo de permutação? Eu sou estudante, exemplo, do terceiro ano da manhã. Tá? E eu queria ir para o terceiro ano da tarde. Se eu for do primeiro ano da manhã para o primeiro ano da tarde, na tora assim, eu fiz uma troca. Eu troquei estar pela manhã, agora estou estudando à tarde. Isso foi uma troca. Agora, se eu for para a tarde, um aluno da tarde for para a manhã, aí é permutar. Ou seja, eu vou na secretaria, por exemplo, e peço transferência para o turno da tarde. Aceitar diz assim, olha, você só pode ir para a tarde se conseguir um aluno da tarde para vir para amanhã. Aí eu vou na sala, converso consigo. Aí eu desço para a tarde e alguém da tarde só para amanhã. Houve uma permuta. Houve uma troca entre duas pessoas. Mas se eu for sozinho para o turno da tarde, ou ele vir sozinho para o turno da manhã, aí não é uma permuta, é uma troca. Tá bom? Então, permutação é a troca de locais, né, dos elementos, na ordem que um vai e outro vem. Tá? Três pessoas. Se eu for para o lugar deste daqui e esse ficar no mesmo lugar aqui, ó, não foi uma permuta, foi uma troca.
Uma permuta é se eu for para esse for para esse e outro for para outro. Os três se movimentarem, tá bom? Permutação. Permutação simples. Façam o seguinte aí, por favor. Anota aí no caderno de vocês, rapidinho. Anota aí no caderninho que eu vou dizer agora. Numa van com 9 assentos, numa van com 9 assentos. Vou fazer o seguinte, não anota não, que quando dar gravada essa aula agora, vocês pegam depois, tá bom? Vou só ler. Numa van com 9 assentos, viajarão 8 passageiros e o motorista. De quantos modos distintos os 8 passageiros podem ocupar os assentos do veículo? Vou repetir, tá? Já que não anotou, repetindo. Essa aula está gravada, vou disponibilizar na plataforma da sala da gente. Numa van com 9 assentos, viajarão 8 passageiros e o motorista. De quantos modos distintos os 8 passageiros podem ocupar os assentos do veículo? Vê só. Quem vai permutar aí são os passageiros. Embora tenham 9 pessoas, só 8 vão permutar. O motorista não permuta. Ele é parado. Então, vai permutar, ó, 8. Permutar, neste caso, é o mesmo que fazer o fatorial. Nesse caso, vai ficar a permutação de 8. 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, de quantas maneiras essas pessoas poderão trocar de lugares, né? É só fazer a permutação de 8. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E contar isso aqui, gente. Qual é o fatorial de 8? Qual é o fatorial de 8? Quanto é 8 vezes 7, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? Bora ajeitar quanto? Multiplica aí. 40.320. Isso, 40.320. Então, os 8 passageiros podem trocar lugares 40.320 vezes. Segundo tópico, assunto, exemplo. Você sabe o que é anagrama? Anagrama é a troca de letras, a permuta de letras, deixando a palavra com ou sem sentido. Por exemplo, se eu tenho aqui a palavra amor. Amor. Quantos anagramas a palavra amor tem? O que é anagrama? O que significa isso? É trocar as letras em ordem com ou sem sentido. Por exemplo, Roma, de trás para frente, ó, é um anagrama da palavra amor. Por exemplo, mora, é um anagrama da palavra amor. Exemplo, armo, mesmo sem sentido, R-A-O. Então, mas quantos são? Porque se for 4 letrinhas, dá até para saber, um por um. Mas quando não souber, sem problema nenhum, é só fazer o fatorial da quantidade de letras que tem. Isso, claro, quando não tiver letras repetidas, tá? Aqui é permutação simples. Quando não se tem letra repetida, aí faz apenas o fatorial, a permutação, nesse caso aqui, de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, achar os anagramas de uma palavra é fazer o fatorial, a permutação a quantidade de letras que tem. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Um exemplo aqui. Com letras repetidas. Com letras repetidas. Ou com algumas observações. Deixa eu ver aqui. A palavra
editar, editar. Olha só, considere a palavra editar e me diga quantos anagramas tem se as letras T, A e R estiverem sempre juntas e nessa ordem. Vê só, além de estarem juntas, tem que estar na ordem. A ordem é T-A-R. T-A-R. Quantos anagramas vai ter a palavra editar, de modo que as letras T, A e R fiquem sempre juntas e nessa ordem? Nesse caso aqui, nós vamos permutar o que aqui? Vamos permutar o E, o D e o I 3 vezes. Mas também iremos permutar esse grupo aqui, ó, T-A-R, que para todo efeito é uma letra só, porque ele fala que sempre junta e nessa ordem. Eu não posso deixar o R, o AT, rato, por exemplo. Essas 3 letrinhas têm que estar sempre juntas e nessa mesma ordem, T-A-R, tá? Então aqui vou permutar o 3, 1, 2, 3, mais 1, 4. Então eu vou fazer o fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 24 anagramas tem. É observado o que? Presta atenção. Sempre juntas e nessa ordem. Se fosse apenas sempre juntas, seria diferente. Tá? Sempre juntas é diferente. Se fosse sempre juntas, eu poderia alterar essa ordem aqui. Tá? Eu poderia alterar. Então, ficaria o fatorial de 3 e o fatorial de 3. Tá? Quando ele fala sempre juntas e nessa ordem, então, para onde as 3 letrinhas forem, vão arrastando o TAR. Quando eu falo só sempre juntas, então pode ser o TAR, pode ser o RAT, pode ser o ATR, pode ser de várias maneiras, na mesma ordem diferente. Quando se falar na mesma ordem, juntas, agora só juntas, então eu vou fazer fatorial de 3 e o fatorial de 3. Porque além de permutar EDI, vou permutar TAR, sempre juntas. Então eu faço fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, vezes 6 vai dar 36. Alguma dúvida aqui? Posso avançar? Está difícil? A linguagem está alta? Como é que eu faço aí? Digam aí. Posso continuar? Terceiro ano. Tá ouvindo? Não entendi muito bem essa parte não. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Pode perguntar. Você entendeu sempre juntas na mesma ordem? Ou também teve dificuldade aí? A palavra editar. 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 Tá? T-A-R sempre juntas. Então eu vou deixar assim, ó. E-T-A-R-D-I. Repare, T-A-R está sempre juntas. Juntas e nessa ordem. Outro. E-D-T-A-R-I. Perceba que eu estou permutando o E, o D, o I. Eles podem ficar soltos. O TAR vai também mudar de posição, porém sempre juntas. Aí eu tenho, ó, 1, 2, 3 letras para permutar. Mais esse grupo aqui. Esse grupo aqui representa as 3 letrinhas, uma letra só. Porque para onde uma vai, as outras também vão. E na sequência de uma é sempre a sequência das outras.
Qualquer lugar que for, no começo, no meio, no final, vai ser sempre T-A-R, T-A-R. Não vai mudar a sequência dessas 3 letras. Certo até aqui? Certo até aqui? Eu tenho uma, Entendi. 2, 3, 4. Sempre juntas e nessa ordem. Se eu disser assim, sempre juntas, sempre juntas, sempre juntas, não é obrigado o T ou a R ficar nessa mesma ordem. Elas podem, ter a flexibilidade de ficar em ordens diferentes. Então eu posso deixar aqui, ó, E, T, A, R, D, I. Eu posso deixar aqui, ó, E, T, R, A, D, I. Repare que já mudou. Quando eu digo na mesma ordem, tinha que obedecer a sequência T, A, R. E serve como uma letra só. Quando eu digo só juntas, sem ser na mesma ordem, eu posso mudar a ordem de T a R. Só não posso deixar elas separadas. O T, o A e o R vão sempre juntos, mas podendo ficar em ordem diferente. Então eu vou permutar o E, o D e o I, 3. E vou em um outro grupo permutar o T, o A e o R. Porque eles podem misturar-se entre si, mas não pode ficar distante. Então o T, o R e o A são outro grupo. Então fatorial de 3, fatorial de 3. Aqui em cima, sempre juntas, na mesma ordem. O grupo é uma palavra só. Aqui sempre juntas, sempre juntas. O grupo é uma palavra só, é uma letra só, porém pode se alterar a posição. Um outro exemplo, para entender melhor. Vê só. De quantas maneiras diferentes um casal e seus 3 filhos pode ocupar um banco com 5 lugares, de modo que o casal fique sempre junto. Vê só. Considera o marido e a mulher, casal, e seus 3 filhos. Quer tirar uma foto, tá? Mas de modo que o casal fique sempre junto. Então, vê só. Isso aí foi uma questão do Enem, tá, gente? Só que eu resumi. Tá dizendo assim, ó. Considere que o casal, o pai e a mãe, e seus 3 filhos queiram tirar uma foto. Mas o pai e a mãe vai ficar sempre juntos. Aqui eu vou permutar quantos elementos. Quantos elementos eu permuto aqui? Quem pode me dizer? Quantos elementos eu posso permutar aqui? 4. 4. Só 4? Ou tem mais uma observação a fazer? Eu vou fazer, na verdade, aqui, ó, 2 permutações. Por que 2, James? O pai e a mãe sempre juntos, mas não fala que é nessa mesma ordem. Então pode ser pai e mãe, e pode ser mãe e pai, e os 3 filhos. Tá? Aí, ó, para onde esse aqui for, vai juntinho. Para onde esse aqui for, vai juntinho. Mas não necessita ser o pai primeiro ou a mãe primeiro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou permutar pai e mãe com mãe e pai 2 vezes. E vou permutar 1, 2, 3, mais 1, 4. Tanto faz pai e mãe ou mãe e pai. Então vai ser o fatorial de 2 vezes o fatorial do 4. O fatorial do 2 é 2 mesmo. O do 4, 4 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. 48 maneiras desse pessoal se organizarem para tirar a foto. Entenderam? Ficou melhor agora? Está melhorando? Aqui, ó. Pai e mãe, uma pessoa só, um grupo só, com os 3 filhos.
mãe e pai já é uma outra posição, mas só entre eles, mais seus 3 filhos. Entenderam? Vamos continuar. Se eu digo assim, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho, tá? Ver se eu acho aqui. Dentro disso aí, nós temos arranjo. Arranjo simples. Não sei se vocês se lembram, deixa eu apagar aqui. Mas a fórmula do arranjo é arranjo de 2 números, NP, fatorial do maior sobre fatorial do maior menos o menor. Vê, arranjo de 2 números vai ser o fatorial do maior dividido pelo fatorial do maior menos o menor. Exemplo, se eu tenho aqui arranjo de 6 e 2. Arranjo de 6 e 2. Eu vou fazer fatorial de 6 sobre fatorial de 6 menos 2. Arranjo de 6 e 2. Fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes fatorial de 4. Vou parar no 4. Por quê? 6 menos 2, 4. Aí corta, ó. 6 vezes 5, 30. O arranjo de 6 e 2 é 30. Então, fazer o arranjo entre 2 números é o mesmo que fazer o fatorial do maior dividido pelo fatorial do maior menos o menor. Nesse caso aqui, fatorial de 6 e 2, fatorial de 6, 6 vezes seus antecessores, 6 menos 2, 4. Eu fiz até o 4 porque ficou 4 em cima e 4 embaixo para poder cortar e fazer a multiplicação. Tá? Vê esse outro exemplo aqui. Quantos números de 3 algarismos diferentes é possível escrever com os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7? Vê só, quantos números de 3 algarismos diferentes é possível escrever com os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7? É um arranjo, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ele está dizendo que os algarismos são 1, 2, 3, 6 e 7. São 5. 5. Arranjo de 5. Desses 5, ele quer fazer números com 3 algarismos. Então, arranjo de 5 e 3. Aí, fatorial de 5 sobre fatorial de 5 menos 3. Fatorial de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 sobre 5 menos 3, 2. Cortou fatorial, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então é possível fazer 60 números com 3 algarismos. Vou pegar outro exemplo aqui de arranjo. Vê. Outra questão do Enem. Em uma sala existem 6 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma e sair por outra diferente? E aí, gente? Vou repetir a pergunta, tá? Questão do Enem. Em uma sala existem 6 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma e sair por outra diferente? O que vocês acham aí? Mesmo sem fazer por arranjo, usando talvez o raciocínio lógico ou as operações, quantas maneiras tem? Repetindo. Uma sala tem 6 portas. De quantas maneiras diferentes você pode entrar por uma porta e sair por outra? E aí?
tem 6 portas. Imagina você numa sala com 6 portas. De quantas maneiras você pode entrar por uma porta e sair por outra, sem repetir a mesma porta. Sem entrar por uma e sair por ela mesma, tem que sair por outra. E aí? Tem que fazer o fatorial de 6, né? Aí é um arranjo. Você vê que fala de 6 portas, entrar e sair. São duas situações aí. Tem 6 portas e tem a entrada e tem a saída. Então vai ser o arranjo de 6 e 2. 6 e 2. Vai ficar, ó, o arranjo de 6 e 2. Fatorial de 6 sobre fatorial de 6 menos 2. 6 vezes 5 vezes 4 sobre fatorial de 4. 30 vezes. Você tem 30 opções para entrar numa porta e sair por outra. Vê esse outro exemplo agora. Você tem 8 cores, tá? 8 cores. E quer pintar uma bandeira de 5 listras. Cada lista com uma cor diferente. De quantas maneiras você pode fazer isso? Imagina você com 8 cores diferentes. 8 cores. Azul, vermelha, verde, amarela, branca, roxo e lilás. 8, né? E cinza. Aí dessas 8, você quer pintar uma parede com listras, com 5 listras. Porém, cada listra com uma cor diferente. A pergunta é: de quantas formas isso pode ser feito? Você tem 8 cores, quer usar 5. De quantas maneiras pode ser feito? Diz aí. Você tem 8 cores, quer usar 5. Perceba que arranjo vem sempre com 2 valores. Arranjo vem sempre com 2 valores. Tá? Tem o total e tem o quanto você vai tirar do total. E de quantas maneiras você pode fazer isso. E aí, você tem 8 cores, quer usar 5. Faz como? E aí faz como? Dá quanto? Vai ser 8 fatorial sobre 8 menos 5 Isso. Dá quanto? fatorial. Dá quanto? Pra mim deu 6.720. Deixa eu ver se é a resposta. 6.720. Acho que é isso, vamos ver. Fatorial de 8 sobre 8 menos 5. Fatorial de 8, eu vou botar até o 3 para poder cortar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 8 vezes 7, 56. 120 vezes 56. Deixa eu fazer aqui. 120 vezes 56. 5 vezes 0, 0. 12 vai 1. 7, 0. 10 vai 1. 6. É 6.720. Exatamente. 6.720. 6.720. Vitor, tu manda para mim o print, Vitor, por favor. Dá presente pro pessoal na sala. Tira print aí e manda para mim.
Igual a aula passada? Beleza. Outro exemplo. Outro exemplo. Vê só. Numa empresa tem 10 diretores. Numa empresa tem 10 diretores. Melhor, numa empresa, 10 diretores são candidatos a cargo de presidente e vice-presidente. Quantos são os possíveis resultados dessa seleção? E aí? Existem 10 pessoas candidatas a presidente e vice-presidente. Quais serão os possíveis resultados dessa eleição? E aí? Quem pode dizer alguma coisa? 10 pessoas. C é 10 e 2. Isso. Vai dar quanto? Também foi questão do Enem, tá? Tudo aí foi questão do Enem. Essa é mais fácil, né? Quanto maior o número e menor o outro, aí fica melhor de fazer. 90. 90, né? Acho que é. Deixa eu ver. Fatorial de 10. Fatorial de 10 menos 2. 10. 9. Fatorial de 8. Fatorial de 8. Exato. 90. Pronto. 90 possibilidade de sair esse resultado. Os resultados podem ser 90 diferentes. Queridos, vou encerrar por aqui, já deu tempo. Já passou aqui, já está em 41 minutos e 25 segundos. Agorinha, eu dou um prazo de 10 minutos e vou enviar a aula gravada de hoje, tá? Essa aula vai ser disponibilizada no Classroom, agorinha. E a aula gravada da semana, vou mandar daqui a 10, 20 minutos. Continuando esse mesmo assunto. Tá ok, gente? Então, obrigado pela presente participação na aula de hoje. Vitor, manda para mim o print. E até a próxima aula, gente. E foco em Já mandei estudo. já. Valeu aí, Beleza. James. É O nóis. Enem tá chegando. Foca aí, gente. Foca aí. Vacila não. Valeu. Tchau.